Amigas e amigos, esse discurso do juiz Sérgio Moro, nessa premiação que ele recebeu da Universidade de Notre Dame, que a mídia vem amplificando aí ao máximo, difundindo ao máximo, a íntegra está lá no perfil do Sérgio Moro no Facebook, aquele perfil fake dele, falso, está no nome da esposa dele, a Rô, a advogada Rosângela Moro. Tem lá também várias matérias desse esgotinho, esse nicho de corrupção, o site antagonista, tem também matérias de veículos do Grupo Globo. Enfim, o discurso compõe o painel de dogmas com elevado grau de cinismo produzido por essa seita anticorrupção que eles deram o nome de Operação Lava Jato, que eu tenho comentado aqui. O Sérgio Moro deixa isso explícito de alto a baixo no seu discurso. Já no começo ele diz que é apenas um dos agentes desse movimento anticorrupção. Quem deu procuração para eles criarem um movimento anticorrupção? O povo? Ou foi o Grupo Globo? E qual é o interesse que tem por trás desse tal movimento anticorrupção? Aí ele começa a se revelar. Já no começo do discurso, ele diz que a ditadura militar foi, sem dúvida, um erro, um equívoco, né, na lógica do Grupo Globo, que pediu desculpas por ter apoiado o golpe, o regime de 64, quando, na verdade, o Grupo Globo foi um dos esteios principais do regime de 64. É aquela história, né? Esqueça aquele golpe, nós vamos fazer um golpe novinho agora para vocês, combatendo a corrupção. No concreto, a tradução é exatamente essa. É isso que o Sérgio Moro está dizendo. Aí vai falando as suas obviedades, como é típico deles, a mediocridade que eu sempre falo aqui, quando eles têm que sair desse âmbito de seita, de produção de dogmas, para empurrar goela abaixo da opinião pública como verdade absoluta, incontestável, né, manipulação vergonhosa. E quando ele sai disso, o desastre é certo. Ele diz que outros erros foram cometidos desde então, desde que houve a democratização, a redemocratização em 85, ele diz que houve a recuperação completa dos nossos direitos e liberdades democráticas. Agora, o erro cometeram. Agora, qual é a natureza dos erros? Aí ele vai na questão que merece ser considerada, que ele diz que parece que nós, como um povo, nós quem, cara pálida? O povo pisa em outra seara, não pisa na seara do golpe. Falhamos, diz ele aqui, em prevenir o desvio e o abuso do poder público para ganhos privados. Quem é que abusa do poder público para ganhos privados, senão esses golpistas, que ele foi um dos pilares centrais, ele como esse guardião da fé que eu já comentei aqui, da Operação Lava Jato, que é o esteio, o sustentáculo principal do golpe, aí gravitando em torno da mídia e etc. Com esses interesses todos que envolve o programa do golpe. Como é a lógica de apropriação do poder público para ganhos privados? É isso, porque o Lula foi eleito em 2002 com um projeto, com um programa de governo de desprivatização do Estado. Quem acompanhou os debates de 2006 viu ele falando isso claramente. Ele pôs o dedo na ferida ali, o que é o Estado, o que é o poder público, o que é o orçamento público, a necessidade de incluir uma grande massa que se multiplicava aí à margem da cidadania, do poder aquisitivo, trazer para dentro da administração do Estado, do orçamento público. Foi o que ele fez com o PAC, com as políticas públicas e etc. A lógica de desprivatizar o Estado. A lógica que ele está falando aqui, que o Sérgio Moro está falando aqui, é a lógica que ele apoia, agora com o golpe. E que era a lógica do projeto neoliberal, era a lógica da ditadura militar de 64. Ele prossegue com esse discurso todo, dizendo que a corrupção cresceu e começou a se espalhar, tornou-se endêmica ou sistêmica. A corrupção vem de onde mesmo? Qual é a lógica da corrupção? Como era a relação de poder, nessa composição social que eu sempre falo aqui, de classes, interesses de classes? A corrupção surgiu ontem e ela se disseminou como? Por quais meios, por quais lógicas? Se não pela lógica do golpe de 64, pela lógica do projeto neoliberal e pela lógica agora desse golpe. Esse é o mundo dele. O povo não pisa aí, o povo tem outra lógica, tem outros interesses, tem outros rumos, enfim. Aí ele diz aqui que a verborragia de alto a baixo, a democracia exige governo de leis, instituições fortes, integridade. Exatamente o que ele não tem. Exatamente o que ele não defende. Ele não tem integridade, não defende o governo de leis, porque ele afronta o Estado Democrático de Direito, pisoteia a Constituição, e ataca as instituições. Vejam como são cinismo, dogmas com elevado grau de cinismo. Ele prossegue aqui dizendo que a história do mensalão, fazendo loas, tecendo loas ao mensalão, dizendo que a decisão do Supremo
Tribunal Federal em 2012, no assim chamado Mensalão, que é isso, a Lava Jato surgiu das entranhas do Mensalão, suja, tal qual o Mensalão, a farsa do Mensalão. Aí diz que os cidadãos brasileiros começaram a entender que a corrupção mina a eficiência da economia e a qualidade de nossa democracia. Verborragia pura, né? Demagogia, né? Mentiras deslavadas. Né? Aí prossegue aqui dizendo que a assim chamada Operação Lava Jato é somente mais um grande passo na luta do povo brasileiro contra a corrupção disseminada. A Operação Lava Jato apurou o que mesmo de corrupção? Cadê as denúncias que foram feitas lá pelo João Santana, pelo Ike Batista, pelo Nestor Cerveró, pelo Renato Duque? O que eles fizeram de tudo isso? A delação da Odebrecht. Cadê o resultado dessa delação que eles fizeram tanta badalação dizendo que iam fazer isso, ia fazer isso? Cadê? O que eles fizeram de tudo isso? Cadê a apuração das malas do Gedel Vieira, a apuração das malas do Aécio Neves, a apuração das contas do Eduardo Cunha, do José Serra? Cadê? Aí ele diz aqui que a Operação Lava Jato possivelmente está chegando ao fim. É isso, né? Porque a atuação precípua da Operação Lava Jato é tirar o Lula do cenário político. Ele possivelmente vai dar a condenação do Lula, pronto, acabou. Acabou mesmo. Agora, qual é o resultado? É o padrão Sérgio Moro. Eu já disse aqui, eu fiz a arqueologia do Sérgio Moro. Padrão Operação Banestado, padrão aquela história do consórcio lá envolvendo o ex-deputado Antônio Celso Garcia e o Tony Garcia. Ou seja, varrer sujeira para debaixo do tapete, com a sujeira ele vai tirando ali, fazendo a seletividade e fazendo as politicagens de acordo com os interesses dos grupos que ele representa. É padrão Sérgio Moro. A Operação Lava Jato é exatamente isso. Quando ele diz que está encaminhando para o final, está aqui, ó. Mais uma Operação Banestado aí na praça. É para enganar tolos, incautos, para quem não presta atenção no que é a composição social brasileira, o que é a direita brasileira, o que é essa mídia, esse cartel totalitário, que faz a condução política de processos assim, de assalto ao poder público, ao erário público, etc, etc. Tudo que eu venho falando aqui. Ele diz que ainda há investigações em andamento lá em Curitiba, mas são coisas que não têm importância nenhuma. É isso, né? É Lula, 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 é PT, PT, né? Sem nenhuma evidência, sem nenhum fato material para ser investigado, para ser apurado. Enquanto isso tem uma montanha de sujeira que ele deixou para trás, que ele foi enfiando para debaixo do tapete. Tudo isso que eu venho falando aqui, caixa preta do caixa 2, e essas questões mais recentes aí das malas, etc., das contas e etc. Ele diz aqui que o movimento brasileiro anticorrupção está crescendo, a seita dele, né? É isso, né? Quem deu procuração para eles criarem um movimento anticorrupção? Se não o Grupo Globo, se não os golpistas, fazendo loas, a si próprios, autoelogios. Tem uma frase do Balzac que se encaixa muito bem aqui: quem jacta-se de si mesmo é porque tem muito pouco do que jactar-se. Dizendo que atualmente alguns de nossos vizinhos da América Latina nos olham com alguma admiração. Quais vizinhos? É isso, né? É interessante a gente observar como a retórica, como eles carregam na retórica, como eles carregam na tinta da retórica, para encobrir exatamente o cinismo, a falsidade de tudo isso. E aí ele termina dizendo aqui que a era dos nossos barões da corrupção está chegando ao fim e o império da lei está se tornando uma possibilidade real no Brasil. Quem são mesmo os barões da corrupção no Brasil? Os marinhos, por exemplo, são os maiores barões da corrupção no Brasil, que são os patrocinadores dele, os patrões dele. É isso. A cada frase, um cinismo, uma mentira, uma manipulação. Padrão Sérgio Moro. Tem aqui a frase, o discurso do presidente da universidade, dessa Notre Dame, o tal de John Jenkins, que ele, vale a pena aqui ler um trechinho do que ele falou. No caso do Dr. Moro, a universidade reconhece que ele está envolvido em nada menos que a preservação da integridade de sua nação, apesar da sua aplicação firme e imparcial da lei. Ao abordar os problemas prejudiciais da corrupção pública de uma maneira justa, mas zelosa, o Dr. Moro fez diferença marcante para todos os brasileiros e para a humanidade em geral na nossa sede universal de justiça. Isso aqui é uma espécie de cereja do bolo. Isso aqui é a síntese do cinismo que representa essa seita, esses dogmas que eles produzem. É um cinismo deslavado. Fica aqui o registro para a história de que nós estamos num momento de
que vai ficar para a triste memória do nosso povo, do nosso país, com esse tipo de gente falando em combater a corrupção, falando em defender a democracia, falando em defender a justiça. É isso. É um capítulo lamentável, triste, que nós estamos vivendo atualmente no Brasil. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.